Oi, gente. Sou a professora Vilma, sou professora de arte da Escola Digital. Estamos aqui hoje para mais uma aula de arte. Hoje a gente vai continuar o assunto dança, tá bom? A gente já viu na aula passada, né? A gente vai fazer uma revisãozinha em alguns pontos para que a gente lembre, né? E dê continuidade com tranquilidade. Então, a gente viu na aula passada que dança é uma forma de arte, é uma forma de expressão e é a arte do movimento, né? É através do movimento, do ritmo, que é o nosso assunto de hoje, que a gente dança. Vamos ver uma coisinha divertida agora e pensar depois um pouquinho mais sobre isso. E aí, gente? Os esqueletinhos divertidos, né? Eles têm ali uma pergunta que foi feita na aula passada, a gente só vai dar uma retomada. Ele pergunta, né, para quê? Dançar para quê? Lembram que a gente falou sobre isso? Sobre os benefícios, né, da dança na nossa vida, no nosso corpo, que são muitos, né? Eu nem vou retomar tudo, é só para a gente ir relembrando, porque é muito importante, para a gente introduzir o assunto novo. Então, a dança serve para fortalecer o nosso sistema respiratório, para melhorar nosso equilíbrio, para reduzir o estresse, para gerar alegria, né? Socialização. Essa questão da socialização é uma das mais importantes, não é? Na dança. É uma das funções da dança mais importantes. E por conta disso, eu fiz essas 3 perguntas aí, estou fazendo, né, essas 3 perguntas para vocês, e vocês podem responder isso depois lá no YouTube, tá? Mais tarde, mais para frente, a gente vai ter uma plataforma, mas por enquanto a gente tem o canal do YouTube, onde a aula vai ficar gravada, vocês podem retomar, né, ver de novo se tiver alguma dúvida e responder algumas questões que a gente vai trazendo para vocês. Né? Você gosta de dançar? Qual o seu ritmo preferido? Onde você costuma dançar? Por que eu pergunto isso? Porque o lugar onde a gente dança também é importante, né? A gente pode dançar, né, para se divertir, para socializar e para fazer arte. Então, a gente pode dançar na rua, a gente pode dançar em casa, na academia, né, num lugar próprio para dançar. Vocês sabem que a dança é uma atividade humana tão importante que existem lugares próprios para isso, né? Clubes, boates, né? Danceterias, discotecas, né? Gafieira. Existe infinidade de lugares onde a gente pode dançar. E aí, vocês lembram dos elementos formais da dança? Lembra que a gente viu isso na aula passada, né? Aqueles elementos que são básicos, sem os quais a dança não acontece. Estão lembrados? São 3. Então, vamos lá? Vamos relembrar? Então, são o tempo, né? O espaço e os movimentos corporais. Lembram que eu falei, né, dos movimentos de cada dança, os passos, né? Cada dança tem seus passos próprios, específicos, que vão lhe definir, né? O tempo é muito importante, é uma das coisas que a gente vai pensar hoje, porque a gente está falando de ritmo, e ritmo é tempo, né? A gente viu também as modalidades, né? Que a gente pode dançar sozinho, a gente pode dançar em dupla, e a gente pode dançar em grupo, né? Cada tipo de dança ou cada ritmo vai nos permitir uma atitude, digamos assim, uma forma de dançar, um modo de dançar. Por isso que a gente chama de modalidade. E aí, o ritmo. O que é isso? O que é ritmo? O ritmo, minha gente, tem a ver com fluência, tem a ver com movimento. Né? Ritmo não é só na dança. Ritmo está em tudo. Né? Nossa respiração, ela tem um ritmo. Nosso coração, ele bate no ritmo.
né? O trânsito na nossa cidade, ele tem um ritmo, né? Ele pode ser mais rápido ou mais lento, né? Quando está engarrafado, ou quando tem muito carro na rua. Então, o ritmo, ele define tudo que se movimenta. E na dança, assim como na música também, o ritmo define uma modalidade, ou um estilo, digamos assim, mas um estilo. Na dança, a gente chama de ritmo cada estilo de dança. Então, o frevo é um ritmo, a valsa é um ritmo, o maracatu é um ritmo, o forró. Então, a gente dá esse nome, como vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo que eu coloquei um elemento pulsante, né? Nas palavras, que cada um deles tem uma pulsação, um ritmo. Ritmo é isso, é pulso, é tempo, é essa relação do movimento com o tempo. E aí vocês estão vendo alguns ritmos, né? Alguns estilos de dança e formas de dançar que definem, né, essa pulsação, esse momento, esse tempo. E aí eu coloquei um bumerangue para a gente lembrar de voltar para uma questão relacionada à função da dança. Porque é a partir daí que a gente vai pensar, que a gente vai definir e que a gente vai ampliar o conhecimento da aula de hoje. A gente vai focar em alguns ritmos, em algumas modalidades também. Então, a gente, na verdade, numa modalidade que tem vários ritmos. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Eu coloquei uma engrenagenzinha aí, né, com 3 elementos. Então, a dança, a função da dança, a função social da dança, ela pode ter, no mínimo, 3 naturezas, né? A dança, ela pode servir como diversão, né, e socialização. A dança, ela pode servir como um elemento cultural de identidade, de formação de identidade, né, de agrupamento, né? É um elemento muito importante e ela pode ser espetáculo. Quando ela é espetáculo, ela também é diversão, né? E quando ela é dança popular, nessa formação de identidade, de definição de identidade, ela também é diversão, né? Ela vai ter aí outros elementos juntos, mas eu posso dizer que a dança, ela é maravilhosa, porque ela é sempre diversão, ela é sempre algo feliz, algo bom, algo que traz uma energia positiva para a nossa vida. Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês estão vendo o nosso frevo, né? Maravilhoso. E eu botei abri, né, a nossa, digamos assim, o nosso foco da aula de hoje, que a gente agora vai dar uma focada em alguns elementos. E eu coloquei o frevo, porque frevo é nosso, né? Como um elemento que vai distinguir o ponto, né, onde a gente vai focar, que é a dança como cultura popular, as danças populares. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? O que são danças populares? Então, o termo dança popular, ele se relaciona às danças que ocorrem em contextos tradicionais e comunitários. Essas danças, elas podem ser teatralizadas ou não, né? Existem danças teatralizadas, como é o caso do maracatu, né? E outras que não são teatralizadas. Por exemplo, o frevo. A gente tem o cavalo marinho, que a gente já estudou, né? Que é uma dança popular que é teatralizada. Então, a gente tem vários elementos aí dentro dessas questões das danças populares. Elas podem também elas são sempre socializantes, elas podem ser usadas como ritos de passagens, né, em festas, né, nessa coisa do casamento, né, nas festas relacionadas à religião, né, quando há um momento em que uma pessoa ela assume uma posição diferente dentro de uma certa religiosidade. Geralmente isso se trabalha com danças também, com música, né? E ela pode também se referir àquelas danças que são populares por serem midiáticas, por abrangerem uma grande quantidade de pessoas, né, que estão dançando. Então, a gente vai ver mais um pouquinho. Uma das danças populares mais importantes é o carnaval,
né? O carnaval é um grande festival que engloba uma infinidade de manifestações culturais, né? O carnaval é uma riqueza, porque ele traz dentro dele uma vasta gama de possibilidades de dança, de música, né, de teatralização. O carnaval é um grande festival realmente maravilhoso. Vamos ver um pouquinho mais sobre o carnaval. O carnaval é um festival que acontece, né, uma vez por ano em várias culturas ao longo do planeta, né, não é só no Brasil, ele ocorre em vários outros lugares. Às vezes as datas não coincidem com a nossa. No caso da gente aqui no Brasil, o carnaval ele está relacionado, ele é uma dança profana, não é uma dança religiosa, tá? O profano é o que se opõe ao religioso, mas ela está relacionada à religião. Ela foi criada nessa relação com a igreja, com a quaresma, né? Com a quarta-feira de cinzas, que é quando se inicia o período de quaresma, né? Isso tudo está na nossa tradição. Hoje, né, com toda a mudança, com a modernidade, com as mudanças, com o avanço de outras religiões também, isso se perdeu muito. Né? Mas há bem pouco tempo atrás, há 30, 40 anos atrás, ainda era muito forte essa relação do carnaval com a Igreja Católica. Então, são festejos populares que eles se oriundam de ritos, de rituais pagãos, né, que a gente foi herdando aí no nosso processo de civilização, e que esses rituais eles se caracterizavam pela música, pelo uso de máscaras, de fantasias, que é uma coisa que permanece no carnaval, né? Então, como eu já tinha dito, são o período de 3 dias que antecede a quaresma. E aí vocês estão vendo nessas imagens o caboclinhos, né? Grupos de caboclinhos. Eu trouxe inicialmente esses porque a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, os caboclinhos é uma manifestação, né, da cultura popular de Pernambuco. Ela pode ocorrer em outras regiões do Brasil, né, grupos similares aos caboclinhos, mas com outros nomes, tá? E às vezes com pequenas variações. A forma como ocorre aqui em Pernambuco é bem particular e é muito bonito, né? A gente vê bastante no carnaval. Então, é uma dança que vem da tradição indígena, né? Mas hoje ela não é dançada só pelos indígenas. Pessoas de comunidades que curtem, né, a cultura popular se reúnem muitas vezes para resgatar, para impedir que essas manifestações caiam no esquecimento. E, às vezes, essas pessoas não têm uma tradição, né, étnica, digamos assim, indígena, direta. Né? Mas existem os grupos de caboclinhos não indígenas que resgatam essa cultura. Então, no caboclinho, eles estão fantasiados, né, como indígenas, com cocares, com penas nos tornozelos. Né? Eles usam também uma preaca, que é uma espécie de arco e flecha. E eles dançam. A dança do caboclinho é muito rica de passos. Ela tem também um ritmo próprio, ela tem uma musicalidade própria, que se utiliza de pífanos e flautas, também com elementos percussivos. E a dança do caboclinho é muito bonita. Infelizmente, minha gente, eu não tenho vídeos de caboclinhos para mostrar a vocês. Eu não encontrei, mas vocês podem pesquisar no YouTube que vocês vão encontrar. Ok? É porque na televisão é um pouquinho mais complicado. A gente não tem a mesma liberdade que vocês têm para a pesquisa. Mas vocês podem pesquisar no YouTube e olharem, porque vale a pena. É muito bonito. É uma dança belíssima, de uma riqueza de movimentos. E o que é mais bonito no caboclinho é que ela é uma dança vigorosa, uma dança forte, uma dança que exige muita técnica dos dançarinos. Embora seja uma dança popular, ela é muito técnica e muito bonita. Vale a pena ver. Vamos seguir aí. Olha, eu já tinha falado, eu botei essa imagem para não me esquecer de dizer a vocês para fazer essa pesquisa. Quem quiser conhecer mais, quem tiver um pouquinho de curiosidade, fazer essa pesquisa. Agora vamos voltar ao nosso frevo maravilhoso e a gente vai falar um pouquinho dele, né? Essa expressão cultural nossa, totalmente pernambucana.
O frevo, ele ocorre aqui, em nenhum outro lugar do mundo, né? Embora ele esteja crescendo, né? Ele esteja se expandindo, né? Tá sendo reconhecido no país inteiro e até fora do Brasil, mas ele continua sendo o nosso frevo pernambucano. E o que é essa expressão, o frevo, né? Então, aí ele tem mais de 100 anos, né? Ele é bastante forte na sua expressão de dança e de música, tá? O frevo ele surgiu como música nas bandas de fanfarras há mais de 100 anos atrás, e depois é que a dança surgiu no frevo. A gente vai ver um vídeo que vai contar um pouquinho para vocês essa história, né, do frevo, como é que ele apareceu, a dança, né, a partir dessas bandas, desses encontros de bandas e fanfarras. Então, aí vocês estão vendo alguns movimentos, né, ou passos do frevo, né, a bailarina, né, eita, desculpa, a bailarina, não rola. A bailarina aqui, ó, aquela posição da pontinha de pé, aqui é o grilo, esse daqui, esses dois são a bailarina. A pernada passando, né? Vocês estão vendo a tesoura, ponta de pé e calcanhar. Esse que a gente passa a sombrinha por baixo chama metrô de superfície, e aquele que a gente agacha é o metrô subterrâneo. Tem o ferrolho também, que é aquele que varia, né, de um lado e do outro. São bem legais esses passos, a gente precisa praticar mais, é uma dança incrível, né? E vamos ver aí. O frevo surgiu na cidade de Recife, Olinda, né? Naquela época, há 100 e poucos anos atrás, as ruas principais eram muito estreitas. E só dava para passar, eram mais ou menos estreitas assim, né? E então vinha a fanfarra tocando marchinha, dobrado, músicas da época. E atrás da fanfarra vinha a população brincando, dançando. Como naquela época todo mundo usava um guarda-chuva, ou por causa do sol ou por causa da chuva. Que em Recife tá um sol, depois bum, caiu uma chuva. Então todo mundo andava com guarda-chuva. Aí o que acontece? Vinha uma banda de lá e outra de cá. Então, como o pernambucano é muito altivo, ele não dá passagem. Ele que tem que passar primeiro. O que eles faziam? Ficavam se enfrentando. Aí começaram a contratar pessoas que tinham muita agilidade. Eram geralmente escravos, né, que faziam capoeira, essas coisas assim, para abrir espaço na multidão. E eles usavam a sombrinha para atacar a fanfarra rival, né? E era uma verdadeira luta aquilo, né? Depois a polícia começou a prender quando o cara estava dançando com sombrinha, com guarda-chuva. Aí o que eles fizeram? Começaram a cortar pontas, e não, isso só está, né, para não pensar que era para atacar. E foi crescendo isso, foi crescendo, crescendo. Então, os reflexos do passista de frevo aumentam uma barbaridade, muito, 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 por causa da postura dos pés. E também dos movimentos que se faz com os braços. Vocês viram, né? Ele contando um pouco essa história de como a dança do frevo surgiu, né? Ela vem das lutas, porque as fanfarras, elas brigavam mesmo, minha gente. O negócio era estranho. E aí eles começaram a trazer capoeiras para ajudar nesse abre-alas aí. E os capoeiras começaram a ser reprimidos pela polícia, então eles começaram a dançar a capoeira ao som da música e dizer que era parte da apresentação. E desse jeito foi surgindo o frevo como dança. Ele sofreu influência também da música, dos musicais de Hollywood. Se vocês já viram, Fred Astaire, né, Gene Kelly, era a música da época, eram os filmes da época. Desculpem, eram os filmes que passavam, né, nas matinês no período, e aí ele também influenciou esse movimento do frevo. E agora a gente vai para o nosso último, mas não menos importante assunto, que é o maracatu rural. A gente não vai falar dos dois maracatus, a gente vai falar do maracatu rural,
hoje. Em outra oportunidade, a gente fala um pouco do maracatu nação. Como eu já tinha dito antes a vocês, nossa aula é curta e nem sempre dá tempo para a gente fazer tudo, ok? Então, vamos falar um pouquinho do maracatu rural. Vocês estão vendo aí uma imagem belíssima, né? A figura do caboclo de lança. Essa é a figura mais forte, mais emblemática do maracatu rural, mas existem outras, tá? O maracatu rural é um cortejo, é um bailado belíssimo, né? Que tem uma infinidade de elementos, como vocês estão vendo aí no texto. O maracatu rural ou maracatu de baque solto é uma manifestação folclórica de Pernambuco. Tem como principal figura o caboclo de lança. Ele difere do maracatu nação pelo ritmo, que é o baque, e por sua estrutura e personagens. No maracatu nação, vou falar rapidinho só para vocês entenderem essa diferença. No maracatu nação é um cortejo com dança e música, e os elementos do maracatu nação, o baque, é chamado baque virado, eles se utilizam de mais percussão, bem mais percussão do que o maracatu rural, o maracatu de baque solto, que é isso que a gente está vendo. O maracatu de baque solto, ele vai utilizar, além da percussão, instrumentos de sopro, né? E ele é muito mais, ele é uma variedade maior, assim, de sonoridades. E o maracatu nação, além de ter essa força percussiva, ele é diferente também. Ele tem um cortejo diferente, ele tem personagens diferentes do maracatu rural. Ele tem 3 calungas, né, enquanto que no maracatu rural só tem 1 ou 2, aí isso vai depender, né, do grupo que está fazendo. E o maracatu rural, ele tem uma diferença também para o maracatu nação, que ele tem uma parte poética. Ele tem o momento das loas. Como vocês lembram do cavalo marinho? Né? Ele tem uma coisa parecida com o cavalo marinho, que ele tem as loas. Ele tem o mestre que vai ali na frente, canta as loas, há aquela resposta, né? O grupo responde às loas que o mestre está cantando. Então, vocês estão vendo aí que é uma brincadeira, é um folguedo de herança secular, que é um motivo de orgulho e também de devoção, né? No passado, e ele surgiu lá na zona da mata, na zona canavieira, né? Os trabalhadores, os cortadores de cana, os lavradores, e eles mesmos produziam. No passado, era um folguedo masculino, né? Algumas partes nem era permitida a presença feminina. Havia todo um ritual de produção das golas, né, das guiadas, do chapéu, né, que é belíssimo, aquele chapéu brilhante. Então, havia todo um rigor, né, nessa produção do maracatu rural. Existe no maracatu rural vários outros personagens. Existe o Mateus também, a Catirina, né, o Arreimar. Existe o caboclo de penas. Infelizmente, eu não tenho todas as imagens para mostrar a vocês. Mas, mais uma vez, eu venho aqui para dizer a vocês, vocês podem pesquisar e conhecer mais. A internet está abarrotada de conhecimento sobre a nossa cultura, os nossos folguedos, as nossas expressões culturais, e vocês têm acesso a todo esse conhecimento. Está tudo a um clique de vocês. Então, voltando aqui um pouquinho, né, para o maracatu rural, como eu já disse, a orquestra é feita de instrumentos de percussão e sopro, né? Existem outros personagens também. Poxa, eu fiz isso e voltar, desculpem aí. Vamos ver um videozinho.
Aí vocês puderam ver, né, aí no vídeo deu para a gente ver vários elementos, né, do maracatu. Vocês puderam ver a orquestra, deu para ver o cortejo, né, deu para ver os caboclos de lança e suas evoluções, deu para ver uma infinidade de coisas, né, um vídeo que ele mostra a evolução, o momento, como ocorre o maracatu. Vocês viram a roupa, né, as lanças, o bailado, né, o cortejo, deu para ver direitinho, né, a calunga, o rei, a rainha, né, com o estandarte, a orquestra tocando. Então, deu para a gente ter uma ideia bem, né, bem definidinha, como é a sonoridade do maracatu, né, o baque solto. Então, esse vídeo ele é muito legal porque ele é completo, ele dá para a gente ter essa noção plena. Então, bora lá. Para a gente concluir, então a gente termina com esse vídeo maravilhoso. Eu trouxe aí para vocês verem onde está o nosso, né, as nossas aulas. E vocês podem procurar também aqui, ó. Vocês estão vendo aí, marcadinho em amarelo. Vocês vão lá na playlist e podem ver as nossas aulas quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Por hoje é só. Eu volto na próxima sexta, né, para a gente continuar com as nossas aulas de artes. Foi um prazer estar com vocês. Até lá.